Muito bom dia aos meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Deus. Esse é o ID Podcast. Estamos iniciando com a graça de Deus mais um episódio. E sempre aí pedindo para vocês que ouvem, as nossas mensagens, que gostam, que são aí abençoados por ela. Sempre peço que vocês compartilhem para que o maior número de pessoas sejam abençoadas também, igual a você, igual a mim que estou aqui também. Também se inscreva nos nossos canais de podcast, no Google Podcast, no YouTube, no Spotify, no Facebook. Também estamos no Instagram. Futuramente estaremos no TikTok. E também estaremos fazendo lives, no Facebook e no YouTube também. Irmãos, geralmente eu costumo preparar algo, para trazer aqui para vocês. Mas ultimamente Deus tem trabalhado comigo trazendo os temas de coisas que acontecem no meu dia a dia. E ali Ele permite que eu possa tirar uma lição daquilo e trazer para vocês. Então muitas vezes o tema, eu só escrevo o nome do tema quando eu vou postar o episódio. E ontem, teve um acontecimento que me fez falar sobre o tema que nós vamos falar hoje. E os textos base do tema de hoje são Salmo 113, verso 1 e 1 João 4:8. Vamos ver aqui o que diz Salmo 113. Salmo 113, irmãos. É só o primeiro versículo, tá? Diz assim: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós devemos viver em união com os nossos irmãos. E olha que coisa maravilhosa. Ela diz quão bom e quão suave, Em outras traduções dizem quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Por que será que foi escrito isso, irmãos? Porque nós temos que nutrir, é simples, nós temos que nutrir o amor entre nós como povo de Deus. Não tem um contexto se não for o próprio texto em si. Porque, irmãos, nós vemos muitos aí que estão na igreja, mas não conhecem o amor, não sabem o que é o amor de Cristo. Eu já disse aqui outras vezes, tem pessoas que vivem uma vida da igreja, dentro da igreja, mas não conhecem a Cristo. E essa é uma forma de nós não conhecermos o nosso Salvador. Não refletindo o amor.
Deus nos amou, Cristo nos amou de tal maneira que deu seu Filho único, né? Deus deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que esses versos significam para você? O que eles criam na sua vida, na sua mente quando você os lê? Eu já li esse verso milhares e milhares de vezes, mas só agora eu entendo de verdade o que esse texto significa. Por que que eu saí de Salmo e pulei para João? Porque nós estamos falando de amor, nós vamos falar de amor. De amor entre irmãos da mesma fé e até mesmo do amor de irmãos em geral, irmãos que se denominam cristãos, servos de Deus. Se você conseguir entender esse verso de João 3,16, você vai conseguir entender o que é amar o seu irmão, o que professa a mesma fé que você e o que não professa a mesma fé que você também. Porque nós temos o horrível engano, o horrível problema, a ignorância de porque nós seguimos uma denominação e pessoas seguem a outra. Infelizmente fazemos divisão, ou fazem divisão para conosco também. Tudo isso, irmãos, infelizmente por conta da ignorância. Porque muitas vezes nós estamos lá, mas nós não conhecemos o nosso Salvador. Nós estamos buscando, mas realmente, por não amarmos o nosso próximo, nosso irmão, nós não sabemos nem quem nós estamos buscando. Se você correr para João 3,16 e ler esse texto e pedir para que o Espírito Santo te faça conhecer esse texto da maneira correta, e você entender esse texto de forma correta, entender o que significa esse amor, imediatamente você vai sair correndo e se jogar aos pés de Cristo, aos pés de Deus. Irmãos, quando nós estamos sob a direção de Deus, sob a direção de Cristo, a guia do Espírito Santo, nós conseguimos, irmãos, sentir amor real pelas pessoas, porque nós amamos as pessoas que muitas vezes até nos machucam, pessoas que nos feriram. Porque antes de eu citar o verso de 1 Pedro 4,8, e nele tem o contexto que eu vou falar agora. Como nós queremos, irmãos, dizer que amamos a Deus se nós não conseguimos amar o nosso próximo, a quem nós vemos? Se nós não conseguimos amar aquele que nós estamos vendo, temos contato, como podemos dizer que amamos a Deus que nós não o vemos, não sabemos como Ele é? Meramente sabemos como Ele age na nossa vida, e só. E tem mais, irmãos. Amar o nosso próximo não é só aquelas pessoas que nós temos afeição,
Porque existe isso, né? Nós podemos conhecer, nós conhecemos muitas pessoas, mas tem pessoas que a gente se afeiçoa mais, tem pessoas que a gente tem uma conversa um pouco mais aprofundada, tem uma intimidade a mais. Mas esse amor com o que Deus e Cristo nos amou, nos ama, que o Espírito Santo nos ama, é um amor que você começa a ter por pessoas que você não tem contato. E como eu disse, até mesmo por pessoas que muitas vezes te machucam, você consegue nutrir amor por elas. E quando você vê elas com problemas, ou dispersas, ou mesmo quando elas fazem algo de ruim, e isso acaba te afetando, você se entristece, porque você sabe que aquela pessoa está ainda na ignorância de fazer as coisas por si própria. E você deseja ir com todo o seu coração que ela mude, que ela seja alcançada por Cristo, para que ela venha entender o que é o amor. Quando nós não estamos debaixo desse amor, irmãos, a única coisa que nós conseguimos fazer é apedrejar essas pessoas, caso elas errem e nos machuquem, direta ou indiretamente. É bem mais fácil nós ficarmos com raiva e na nossa ignorância e levados pelo erro, nós falarmos mal da pessoa, nós julgarmos. Mas quando nós estamos debaixo desse amor maravilhoso, desse amor sacrificial, nós nos entristecemos porque nós não queremos que a pessoa viva em constante ignorância. E como diz lá em 1 Pedro, deixa eu só confirmar se é 1 Pedro mesmo, irmãos, para não passar o texto errado para os irmãos. Só um minutinho aqui, que eu vou buscar na minha Bíblia. É isso mesmo, 1 João 4,8. É que eu tô na Bíblia aqui no eletrônica. Mas diz assim, irmãos: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, se vocês forem pegar e ler do 7 até o final, irmãos, vocês precisam ler, eu não vou dizer aqui, mas só o verso 8 já diz, irmãos: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aqui vem o contexto que eu disse. Esse amor não significa só amar aqueles que você tem afeição, aqueles que você criou um vínculo. Não, irmãos, não é. Você passa a sofrer por pessoas que às vezes você nem conhece, mas você deseja que elas conheçam a Cristo, assim como você tem conhecido. Sua alma dói, seu peito dói de amor. Seu peito dói de desespero por saber que tem milhares de pessoas aí fora, na sua cidade mesmo, que ainda não conhecem a Cristo, que estão vivendo dissolutamente, que correm o risco de morrer e perder a salvação.
a gente só consegue ter esse amor, irmão, quando nós estamos debaixo da guarda de Cristo, quando o Espírito Santo realmente trabalha em nós. E ontem isso aconteceu comigo. Não vou detalhar aqui nada, irmãos, porque o meu foco aqui jamais vai ser expor pessoas, denominações. Não é o foco desse podcast. Esse podcast ele tem o único foco em explanar e expandir a mensagem de Deus até onde Ele permitir que ela chegue. Mas esse fato me deixou muito entristecido. Por esse fato, irmãos. Porque estar na igreja muitas vezes não significa ser salvo. E não significa que você conhece a Deus, irmãos. E aqui eu digo e faço uma pergunta. Irmãos, você deseja morar no céu? É seu desejo estar com Deus na nova terra? Se a sua resposta é sim, irmãos, busque com fervor para que Deus te transforme, para que você possa sentir esse amor que Ele tem por nós, o mesmo amor, que você possa nutrir em você esse mesmo amor que Ele tem por nós. Porque, irmãos, se você deseja morar no céu, se você deseja conhecer a Deus, estar com Ele na nova terra, é necessário que você ame o seu próximo. Porque não será possível. Porque se você não consegue amar o seu irmão, como você vai viver na nova terra, irmãos? E eu não estou aqui julgando, não. Isso é algo sério. Isso é algo muito sério, irmãos. E é muito perigoso nós vivermos uma vida na ignorância. Talvez por ser educado com costumes errôneos, errados. E isso permear a nossa mente. Isso nos faz nos tornarmos cegos à verdade. Nós que somos do povo de Deus não devemos ficar um dia sequer sem abrir a sua palavra. Não devemos ficar um dia sequer sem abrir a sua palavra, para que Ele venha falar com nós. Para que nós possamos entender sobre o seu amor, sobre o seu sacrifício, sobre o plano de salvação, sobre o pecado, sobre a natureza de Deus. Devemos estudar, irmãos, os atributos de Deus. Porque, irmãos, eu só sou um porta-voz aqui da mensagem. E eu digo, irmãos, isso não é de mim, é da parte de Deus. Como você quer morar no céu, irmão, se você não consegue viver em harmonia com o seu irmão aqui na terra? Você acha que Deus é daquele dia em que nós formos resgatados, aí Ele vai fazer a transformação e vai fazer você amar, irmãos? Não, Ele diz que nós temos que viver o reino dos céus aqui, já como se nós estivéssemos lá. Como que a gente quer viver no céu? Nós vamos viver como um povo só. Eu já disse isso aqui várias e várias vezes. Nós vamos ser todos um povo só. Não vai ter mais raça nenhuma, nem brasileiro, americano,
italiano, francês, alemão, espanhol, argentino, negro, branco, índio, pobre, rico. Vamos ser todos um povo só. Mas se você não consegue amar o seu próximo, o seu irmão, que professa a mesma fé que você, muitas vezes, como você vai querer amar as pessoas lá no céu? Se a preparação para a morada, para a vida no céu é aqui, na terra. Você não o ama, você não se compadece dos que estão aí fora, perdidos, sem saber para onde ir. Irmãos, tem pessoas que desejam se achegar a Cristo, mas não sabem como fazer, não sabem onde tem que ir, por mais que exista um monte de igrejas, mas mesmo assim, pelo fato de existir muitas igrejas, ficam confusos. Nós somos agentes de Cristo, a palavra diz que nós somos embaixadores. Olha o privilégio que eu e você temos. E o que nós estamos fazendo para resgatar essas pessoas? Milhares de igrejas e ninguém se movimenta. E esse é o outro ponto que eu quero entrar aqui agora. Irmãos, não é porque você serve outra igreja e o seu próximo serve uma que tem que haver discordância entre si, entre nós. O certo é que nós deveríamos nos unir, porque todos são o povo de Cristo. Mas infelizmente, porque não temos o entendimento correto do que diz a palavra religião, nós ficamos dessa forma. Porque aqui na terra não existe nenhuma igreja certa. Alguns sabem um pouco mais do que outros, mas cada um tem um entendimento. E isso é o que divide a igreja. Esse é o grande problema. A escatologia é um grande problema, porque divide a igreja, divide as igrejas. E o mau uso da palavra religião. Religião nada mais significa do que uma religação. Religação com quem? Com Deus. Porque no passado, no começo da terra, o ser humano foi separado de Deus por conta do pecado de Adão e Eva. A palavra de Deus nos diz em Romanos que todos pecaram e assim foram destituídos da glória de Deus. A religião significa uma religação, uma reconciliação com Deus. Não é nada mais e nada menos. E as pessoas, além de fazer um mau uso da palavra religião, usam isso para fazer separação entre crentes e evangélicos, entre evangélicos e cristãos, entre cristãos e católicos, entre católicos e protestantes. Deus tem ovelhas em todos os apriscos, irmãos. Então, quando você vê um irmão que não é da mesma placa que você segue, não olhe para ele como um inimigo, como um adversário. Ele também busca a mesma coisa que você. Ele busca estar aos pés de Cristo. Ele busca um dia estar na Nova Jerusalém, louvando e agradecendo a Deus pela salvação. Muitas vezes ele está passando por uma prova dura, e você passa por ele e olha com um olhar de desdém.
porque você acha que você é o expert, porque a sua igreja é a única que é a verdadeira, que só os da sua denominação vão ser salvos. Isso é um erro muito terrível, irmãos, muito terrível. Muitas vezes nós olhamos até pelos que são da nossa igreja com desdém, por causa de vestimenta, irmãos, de sapato. Que ignorância é essa? Você acha que roupa vai te levar para o céu? Olha o que Jó disse: nu eu vim e nu eu vou voltar. E por que você acha que você é melhor do que o irmãozinho ou a irmãzinha que vai vestido da maneira que pode? O que adianta você ir bem vestido se o seu interior tá podre? Se você é soberbo? Deus conhece o coração de cada um. Muitas vezes chega alguém que nem é da igreja, e eu falo em geral. Às vezes chega gente que nem é da igreja, quer ir para visitar porque sente aquela vontade, aquele desejo de estar aos pés de Cristo. Já não aguenta mais aquela vida de pecado, peca porque virou costumeiro, mas deseja se arrepender. E quando chega na casa de Deus, as pessoas começam a olhá-lo, medi-lo de baixo para cima, porque ele não está vestido adequadamente. Irmãos, nós lemos ontem ali em Mateus 6, se eu não me engano, minha memória tá meio ruim, em que diz ali: não é o corpo mais do que a roupa? E aqui fazendo uma pequena comparação, mas o que importa ali é aquela vida que foi ali tentar se entregar aos pés de Cristo, e não o que ela está vestindo. Se ela fosse de bermuda, regata, chinelo, ela deveria ser, deve ser acolhida com maior amor, para que ela se sinta acolhida, para que ela sinta o amor de Deus refletido em nós. Mas o que a gente faz? A gente começa a medir a pessoa de baixo para cima, só porque nós estamos com um vestido, uma saia até o pé, só porque nós estamos de terno, gravata, só porque nós temos algum cargo na igreja. Irmãos, e o principal, que é o amor, aonde está? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu poderia discorrer aqui sobre vários versículos que falam ainda a respeito disso, que falam que nisto é aperfeiçoado o amor de Deus. Nós temos que refletir a Cristo em todos os sentidos. Nós não temos que buscar o reino de Deus e as suas coisas. Assim também compete a nós refletir o caráter de Deus em tudo. Não só quando nos convém, quando vamos receber algo em troca, fazer barganha. Irmãos, que coisa horrível, que coisa ridícula. Isso me entristece grande. Nossa, irmãos, me desculpa, eu não consigo nem falar muito, porque é muito triste mesmo. Nós devemos ser unidos, irmãos, devemos ser unidos. Se você não consegue amar o seu próximo,
Mesmo assim, corra aos pés de Cristo e peça a misericórdia dele. Peça a misericórdia dele para que o Espírito Santo venha habitar em você. Saiba como é maravilhoso ter esse privilégio do Espírito Santo trabalhar na sua vida e te moldar a cada dia, encher o seu espírito, o seu ser, a sua carne. Irmãos, quando você realmente tem a presença de Deus, quando você tem a presença de Cristo, quando o Espírito Santo realmente habita em você, a transformação, irmãos, é inevitável. A conversão é inevitável. E você sente que você deixa de ser aquele ser humano insuportável, aquele ser humano podre que você era, aquele ser humano mesquinho, aquele ser humano hipócrita, aquele ser humano cheio de si, aquele ser humano que acha que é alguma coisa porque tem algo que o outro não tem, porque faz o que o outro não pode fazer, não tem capacidade. Porque Deus nos transformou. Deseje para a sua vida experimentar essa transformação. Busque com fervor o Evangelho, as Escrituras Sagradas, dia após dia. Busque com fervor a oração. Busque as coisas do alto, irmãos, para que Deus possa te encher, possa arrazoar com essa carne, com essa capa, que Ele habite em nós, para que nós possamos viver para a glória dEle, irmãos, para que nós possamos refletir o seu amor, verdadeiramente refletir o seu amor. Porque esse é o meu desejo, irmãos. Pode ser utópico aqui, pode ser uma utopia, mas eu desejo muito que as igrejas se unam. Quando eu digo as igrejas, eu digo as pessoas de diferentes religiões se unam para orar pelas suas cidades, pelos seus bairros, pelos seus países, e se unam para buscar as pessoas que estão aí fora. O que adianta, irmãos, você estar na igreja e não se preocupar com a pessoa que está lá fora prestes a se perder? Isso não é amor. Isso é egoísmo. É como se você estivesse na arca de Noé e você tivesse o poder de fechar a porta e você visse pessoas que têm o desejo de se arrepender, e mesmo assim você deixar elas para trás. Não digo que foi esse o caso, irmãos. Eu estou fazendo uma ilustração aqui, porque aquelas pessoas não se arrependeram de nada que elas fizeram. Somente Noé andou com retidão diante de Deus, e por isso Deus nos deu mais uma chance. Vocês já pararam para pensar, irmãos, que e se nem Noé tivesse achado graça diante de Deus? Vocês já pararam para pensar qual seria o fim? O que será que Deus teria feito depois de exterminar toda a terra, se nem mesmo Noé e a sua família tivessem se salvado? Será que Deus criaria outra humanidade? Será que Deus criaria a humanidade do zero novamente?
E se ele decidisse não fazer isso, porque nós já demos trabalho logo no começo? Se nós lermos a Bíblia, irmãos, eu sei que ali, digamos que está resumindo, mas, irmãos, se você começa a discorrer a Bíblia no começo, somente dura 6 capítulos até que a humanidade é destruída a primeira vez. 6 capítulos. Em ordem cronológica, eu sei que pode ter sido bem mais tempo até que isso aconteceu. E óbvio que foi. Mas se formos pegar do capítulo 1 até o 6, olha quão rápido isso foi, irmãos. Para que o ser humano se corrompesse tão grandemente a ponto de Deus se arrepender de ter criado o ser humano. Mas foi pela sua infinita misericórdia e por ter visto graça em Noé, que andava ainda reto, mesmo que os homens andassem de forma ignorante, corrompida. Foi por amor de Noé e a sua família que ele nos deu uma segunda chance, irmãos. Mas e se não tivesse sido assim? Será que eu e será que você estaríamos aqui hoje, irmãos? Será que nós íamos ter essa oportunidade? Se você nunca parou para pensar nisso, para pensar. Procure agir como Noé, aliás, como Deus, que deu mais uma chance para a humanidade. Vamos buscar as pessoas que estão aí fora. Não podemos nos conformar somente em irmos para a igreja, sentar nos bancos e esquecer que tem um mundo lá fora suplicando por socorro e por misericórdia. Isso é muito triste, irmão, muito triste mesmo. Que possamos nutrir o amor de Deus, que possamos conhecê-lo, né? Porque se a gente não conhecer, como que a gente vai nutrir algo de Deus? Como que vamos conseguir nutrir ou ser abençoados, agraciados pelos frutos do Espírito? Porque os frutos do Espírito também, lá está o amor. Eu pretendo voltar trazendo esses textos em alguma outra oportunidade, porque isso é algo muito importante, irmãos. Nós devemos conhecer a quem nós dizemos que buscamos. Mas será que nós buscamos de verdade, irmãos? Porque quando nós buscamos, nós passamos a ter conhecimento da causa. E se nós começamos a ter conhecimento da causa, o entendimento faz com que o nosso coração comece a se libertar das amarras do engano, comece a se tornar mais sensível às coisas, comece a abrir espaço para ser lapidado, irmãos. Que os irmãos possam refletir nessa mensagem de hoje. E que todos possam ser abençoados com essa mensagem também. Que a paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós.